Vamos aqui tentar finalizar. A gente só dando socorro e o seu Vicente entrar e a gente já finaliza. Tá ok. Seu Vicente, está ouvindo a gente? Ô, Está ouvindo melhor agora? tá ótimo. Que bom. Eu tive que sair e depois entrar de novo, para dar certo. Quando acontece isso, é a melhor coisa a fazer, porque às vezes o problema é na internet, aí quando sai e volta, ela melhora. Eu vou aqui ligar para a Dona Socorro, para poder lembrar ela de entrar logo. Pronto, eu tô aqui. Pronto, né? Então vamos. Deixa eu só botar aqui para gravar novamente. Pronto, vamos. Eu vou colocar aqui de novo a tela. Pronto, compartilhando aí a tela com vocês novamente. Então, gente, como eu estava falando, o questionamento do James Cone é esse, é que são as interpretações que muitas vezes ela exclui não só o negro, né, mas ela exclui também o indígena, ela exclui muita gente. Então, aqui, lembrando, o questionamento não é sobre a palavra de Deus em si, é sobre como ela é interpretada ou como ela foi interpretada ao longo do tempo. Então, vocês, a equipe de vocês, ela vai fazer esse questionamento, certo? Vão ser esses questionamentos que vocês vão levantar e eu vou passar também, me lembrem de ficar encaminhando vídeos para vocês que falam acerca do tema, tá bom? Para ajudar a vocês a clarear. No finalzinho eu já explico o que é, como é que eu quero que vocês apresentem o trabalho. Vamos só dar continuidade aqui para a gente finalizar o que a gente estava falando. Então, pronto. Bom, James Cone, ele levantou grandes questões a esse respeito, né? Pois a teologia sistemática, essa teologia que nós estudamos, bom, ela interpretava a Bíblia com uma perspectiva branca, né? Uma perspectiva dos colonizadores que eram brancos. E ela não colocava no contexto o negro, o primata, o indígena, como eu falei há pouco. E esse foi o questionamento, e esse é o questionamento da teologia negra. Quando vocês ouvirem falar teologia negra, quando vocês falarem de teologia negra, vocês vão falar que a teologia negra, ela é uma teologia abrangente. Ela busca ver e analisar, né? Ela busca, na hermenêutica, fazer uma interpretação correta, inclusiva, certo? Então, vamos aqui. Esse foi o contexto, como surgiu a teologia negra, quem foi o fundador da teologia negra, né? Que não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. E ele não fundou, ele não buscou um pensamento diferente do que já vinha vindo. Né? Ele não buscou uma teologia nova, é uma teologia antiga, com tudo que é uma teologia, só que ela é uma teologia que ela não exclui da sua história, da sua interpretação, qualquer pessoa, sobretudo o negro.
Vamos falar um pouquinho aqui do Brasil, tá? E um pouco sobre a nossa atualidade. Bom, o Brasil ele também foi marcado pela história da escravidão, então a teologia negra ela tem um papel fundamental, que é para ajudar o povo negro a entender como a história de Jesus, né, como o sofrimento de Jesus, como o pertencimento de Jesus pobre, no contexto de perseguição, no contexto de fuga, como a história da formação do povo de Deus, né? Um povo que transitava pelo deserto, um povo que, assim como o Wagner falou, foi escravizado, um povo que foi liberto por Deus, né? Como essa história se conecta com a luta do povo negro, tanto no passado como essa luta hoje, né? Então, a teologia negra, ela ajuda a atualizar essa luta do povo negro, né? Uma luta contínua, né? Que Deus ele continua presente com essa luta dentro do contexto da periferia, nas favelas, né? Uma luta contra a exploração. Então, a teologia negra, ela conecta a história da trajetória do povo negro com Deus libertador. Um Deus que muitas vezes foi apresentado apenas com uma perspectiva branca, ou um Jesus branco, né, como eu mostrei para vocês, de olhos claros, um Jesus europeu, né? Bom, o homem branco, ele não é o homem que está na Bíblia. A Bíblia, ele tem tudo. A Bíblia, ele abrange todos os povos, né? Sobretudo o povo do Oriente, né? O povo do deserto. Então, ele não pode ser excluído da nossa narrativa hoje. Bom, a teologia negra, quando ela olha para o deserto, quando ela olha para a trajetória do deserto, ela identifica essa história com a diáspora, né? Com a colonização, com a dispersão do povo negro. E aí eu vou perguntar aqui a vocês, né? Vocês, inclusive o Wagner falou. O povo de Deus, né? Ele foi pelo intermédio de José para o Egito, e lá no Egito ele foi escravizado e passou anos de escravidão. Depois o povo de Deus, ele foi liberto, eles lutaram, e foi uma luta, e a gente viu como eles sofreram, e por fim eles conseguiram se libertar. Depois de muitas mortes, né? Morreram tantos os israelitas, né? Tantos os hebreus, né? Como morreram também o povo do Egito. E aí a gente viu que naquela última noite do povo hebreu lá no Egito, como morreram os primogênitos do Egito. E aí o povo de Deus foi liberto. E eles foram para o deserto, em busca da sua terra prometida. Quanto tempo o povo de Deus passou vagando pelo deserto, vocês lembram? 40 anos. Foi 40 anos de dureza, de sofrimento, mas eles não desistiram, né? Vocês viram que lá, inclusive, Moisés tinha um irmão, o irmão de Moisés, em um determinado momento, quando Moisés subiu lá no monte, se revoltou e construiu um bezerro de ouro, e houve muita confusão, houve muita luta, houve muito sofrimento e muita fome. Esse povo de Deus, na perspectiva de uma teologia negra, ele olha para o povo negro que foi tirado, arrancado da sua terra, jogado na terra dos outros e escravizado. Depois esse povo negro ele foi liberto, mas ele passou anos de sofrimento, porque não tinha direitos, porque não podia nada, porque era discriminado. E hoje esse povo negro continua. Nós vimos há pouco nos Estados Unidos um policial branco matando um homem negro asfixiado, por nenhum motivo, só porque ele era negro. Nós vemos, agora há pouco, aqui no jornalismo brasileiro, uma criança de 5 anos caindo de um apartamento porque uma mulher branca, de família branca, inclusive o nome dela é Corte Real, o sobrenome, né? Ou seja, ela é das famílias que vieram lá de Portugal escravizar aqui o povo, tomar a terra dos índios e escravizar o negro. E essa mulher colocou a criança dentro de um elevador e deixou ela andar sozinha por um prédio perigoso. E, infelizmente, a criança acabou morrendo. Então, hoje ainda existe escravidão, uma escravidão diferenciada. É a escravidão do preconceito, né? As pessoas veem uma pessoa negra na rua, já olham diferente. Ah, meu Deus, será que ela vai fazer algo mal contra mim? Ela é uma pessoa, mas a gente começa a ver ela como uma pessoa marginalizada.
Nós vivemos num contexto bem diferente aqui no Ceará, mas lá no Rio de Janeiro, quem são os mais pobres? São o povo da favela. E quem é o povo da favela? Os negros e os cearenses. Nordestinos em geral, né? No Rio de Janeiro, quem é o povo mais pobre? Os negros e os nordestinos. No Pará, Jenny, oi. não, deixa tu concluir teu raciocínio. Deixa tu Pronto, concluir teu raciocínio, que eu tá tenho só um contextozinho para passar. pronto. E no Pará, a mesma forma, né? No Pará a gente vê que quem são o povo mais pobre. Lá no Pará a gente inclui o índio. E aí, gente, é quando a gente vem pensar se a nossa maneira de falar da teologia, se ela hoje ela está lutando contra essa escravidão branda, né? Se ela está acolhendo o negro, dizendo, mostrando para as pessoas que ele está no contexto da Bíblia, que Jesus ele veio acolher todo mundo. Então, assim, não é um questionamento que as igrejas, de modo geral, elas estão sendo exclusivas ainda, mas, né, sendo assim de uma maneira geral, é levar um novo questionamento, né? É buscar um novo pensar, tanto para as igrejas, como para os teólogos de modo geral, como para as pessoas a quem os teólogos irão falar. Então, vocês que o trabalho de vocês vai ser sobre tudo esse, de questionar a Bíblia, de ver onde na Bíblia tinha essas contraposições, vai ser de falar sobre essa interpretação, né, teológica. Vocês não vão tomar partido e dizer, eu concordo, eu quero seguir esse pensamento teológico, né? A minha teologia, ela vai ser uma teologia negra, né? Ou a minha teologia vai ser a teologia sistemática, essa teologia que nós estudamos na faculdade. Vocês não vão tomar partido. Vocês vão explicar, né, o que é essa teologia negra. O que é que a teologia negra fala? Qual é o pensamento da teologia negra? E o que é que nós podemos analisar na Bíblia acerca disso? Certo? Então, o trabalho de vocês vai ser esse, certo? Eu não estou pedindo a vocês que abracem esse pensamento, mas que expliquem esse pensamento para os colegas. Assim como eles vão ter outros temas, né? Cada um vai ter um tema. Tem um tema que vai falar sobre a teologia negra e o contexto agora da pandemia, que eu acho um tema bem complexo. Se eu fosse apresentar, eu gostaria de apresentar o tema de vocês, porque é um tema muito bom de se falar, né? Um tema de se questionar. E então, só para ficar lembrando, só para me finalizar aqui sobre a teologia negra. Então, a teologia negra ele levanta esses questionamentos hermenêuticos, lembrando, certo? De interpretação, e vocês vão ter que fazer esse levantamento e apresentar isso. Pode falar, Wagner. Pronto. Nos estudos bíblicos, é importante nós, cristãos, de modo geral, compreendermos que a Bíblia ela tem uma divisão muito importante, podemos dizer, no campo de estudo dela. E dentro do campo de estudo da Bíblia existe uma palavrinha chamada exegese. Exegese realmente eu posso dizer que ela é muito ligada com a hermenêutica, né? A hermenêutica é a ciência da interpretação e a exegese é você observar os textos e contextos bíblicos da Bíblia para você realmente chegar a uma definição positiva. Por quê? Porque quando nós estudamos a teologia negra, né, que é baseada em histórias, né, dos negros lá dos Estados Unidos, como você explicou, e trazendo hoje para o contexto dos nossos dias atuais, como pessoas hoje estão se passando por tomando dores, né, daqueles, até a gente vê até mesmo pessoas brancas tomando dores, né, por causa dos negros. Eu vejo realmente também entrar aí o campo político, eu vejo entrar também muitas ideologias contrárias, né, ao que a Bíblia nos ensina.
O cristão, de um modo geral, ele tem que observar a Bíblia e ver a Bíblia como um livro de amor, um livro que abraça todos os seres humanos, certo? Na Bíblia ela vai existir escravidões? Ela tem, né? Mas ela tem o seu contexto da sua escravidão, daquilo que foi, por que eles foram escravizados, né? Lá vai ter vários, é bom sempre observar o contexto da história onde você está lendo. Por exemplo, só um exemplo bem rápido, o contexto da história de Davi. Por que Davi, ele era um pastor, estava lá excluído dos seus irmãos, não podia comer junto com seus irmãos, e os outros irmãos eram homens de guerra, que viviam lá no campo de batalha, por isso eles podiam sentar junto com seu pai à mesa, comer ali tudo do bom e do melhor, e o bichinho do Davi tinha que ficar lá no pastoreio, tinha que cuidar das ovelhas, por supostamente ser um filho bastardo, né? Então, mas tudo isso existe um contexto histórico, né, da parte relacionada à questão racista, do racismo. Por um lado, realmente algumas discriminações, existem discriminações, né, de pessoas, como podemos dizer, os grandes homens, né, os imperadores, os homens que estavam ali à frente de povos, mas no contexto histórico, esses homens, eles muitas vezes, muitos deles, não eram tementes a Deus, né? Não eram tementes a Deus, né? Como o próprio Faraó. Faraó endureceu o seu coração, Faraó prendeu aquele povo, Faraó escravizou o povo, né? Mas por tudo isso tinha um contexto. Quem endureceu o coração de Faraó? Foi o próprio Faraó ou foi Deus? Né? A gente tem que ver realmente o contexto. Pois bem, quero só dizer assim que o cristão precisa observar a Escritura Sagrada como um livro que abrange toda a humanidade, preto, branco, todos. Né? Então, ela precisa ver o contexto. Quando nós formos formular colocar o nosso pensamento na Bíblia, devemos ter muito cuidado, porque segundo o que eu estudei, chama-se exegese. Exegese significa colocar o meu pensamento na Bíblia. Eu penso assim, eu penso que a Bíblia está dizendo isso. Não, o meu pensar, isso não é bom. Eu tirar texto e não ter contexto. O que é importante é eu fazer uma exegese. Eu pegar aquilo que está na Bíblia, colocar na minha vida, colocar na vida do fulano, na vida do ciclano, na vida do preto e na vida do branco. Aí sim, ela vai se encaixar de uma forma tão magnífica e maravilhosa. Mas realmente é um tema muito importante para que a gente possa iluminar nossa mente sobre tudo isso que está acontecendo nos nossos tempos atuais. Até porque a gente tem que ver o Deus da Bíblia, né? Ele é um Deus que sempre liberta, né? A libertação da opressão sofrida no Egito pelos judeus, né? Mostra que Deus da fé bíblica, ele revela-se sempre nas intempéries, né? A fim de libertar o seu povo e seu rebanho, né? O Deus agiu no Egito e na Babilônia para tirar, né, os judeus, né, os hebreus do cativeiro. E assim a gente vai vendo em Deuteronômio, em Amós, em Salomão, né? O Deus perseguidos e oprimidos, né? Um Deus que sempre intervém diretamente para libertar seus amados, né? Que são o povo dele. Então, assim, na Bíblia, a gente sempre vê que ele é o Deus, né? Que toma partido pelos oprimidos e escravos. Então, na teologia negra, ela tenta mostrar isso. Tenta mostrar. Pode falar, pode falar. O que você falou, vamos usar a hermenêutica, que é o texto. Não vamos dizer que aquele povo do Egito, de tal e tal, era escravo, exatamente escravo, mas usar uma interpretação. Fazer uma interpretação
povo, Isso. do sofrimento daquele povo, que não é diferente dos negros, né? De agora, do que a gente vê, o que o negro sofre. Exatamente. É a mesma, até mais, né? Exatamente. E assim, aquele material que eu encaminhei para vocês, ele é muito bom. Então, vocês vão estudar, dividir e conversar sobre ele, como é que vai ser o trabalho. Bom, vou explicar aqui a vocês. Essas são as práticas interdisciplinares 2, né? Então, você já tem a 1, que é a nota da capa, certo? Que é aquela semana teológica. E essa nota é valendo para essa nota da prática interdisciplinar 2. E nós fizemos um seminário, certo? Vocês participaram do seminário, da teologia, da faculdade agora, e essa vale para a nota 3, porque vocês não têm a nota 3. Porque, na verdade, no primeiro período, vocês deveriam ter feito essas práticas, só que vocês não fizeram. Aí, quando eu comecei a trabalhar com vocês, vocês fizeram a 1, essa vai ser a 2, e a 3 é a nota que, inclusive, já receberam o certificado, tá certo? Gente, então, oi. Eu queria só pedir a você, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Pronto. Eu queria só pedir a você o seguinte, assim, para que eu possa até me atualizar e agora nas minhas férias eu possa, tipo assim, pagar em forma de trabalho algum conteúdo que eu estiver devendo. Eu queria pedir até você, se você, por favor, olhasse aí como está a minha questão, para que eu possa me atualizar, tá bom? Pronto, eu ia mesmo... Eu sei que um trabalho, eu estou devendo ao professor, eu esqueci o nome dele agora, Professor Álvaro. Professor Álvaro, que ele enviou para mim esse trabalho e eu preciso fazer ele para poder enviar para ele poder passar a nota para mim. Mas, se porventura você... Veja lá para mim o que é que tem mais, se tem mais alguma outra coisa para que eu possa me atualizar, tá? Pronto, inclusive eu ia conversar com você mesmo depois para a gente ver alguns pontos. Mas aí a gente conversa depois em particular e agora nas férias. Inclusive algumas pessoas, como a Dona Socorro, né, que começou depois, o Nacélio, a Sônia, eles vão fazer o momento de recuperar as disciplinas que eles não tinham feito. E aí a gente vai pegar e vai revisar algumas coisas com você, tá bom? Ok, e aí, tudo bem. Pronto, sobre o seminário, como você se inscreveu para o seminário? Não participei porque justamente os meus horários eu passei aí durante a semana, né? Aí não acho que o seminário era à noite, não era? Era. Pois aí nas férias eu vou conversar com você para a gente poder recuperar essa nota, tá bom? Porque aí no quarto semestre, a gente já começa o quarto semestre todo mundo com a nota ok de tudo. Que isso é importante. Será de acordo com essa previsão depois em agosto, que é a volta de todas essas coisas, será que volta ao normal? Pronto, em agosto, se tudo caminhar bem, a gente volta com aula presencial. Eu vou conversar com vocês depois, porque assim, para saber se a turma da teologia quer passar mais um mês de aula online ou ela quer voltar logo com aula presencial. Aí vai depender da turma. Uhum. Mas, assim, eu posso pedir que a turma da teologia ela espere um pouco mais, se for o caso. Eu esperaria, tá? É porque tem as pessoas também com mais idade, né? Exatamente. Por mim, não começaria, mas eu dependo muito da turma. De não começar. Porque, por mim, a gente esperava mais, passar o agosto, que aí quando já vai estar caindo mais realmente o pico. Embora nós vamos estar com um projeto, nós temos um projeto para, quando as aulas retornarem, a gente vai ter cabine de desinfecção, a gente vai ter vários protocolos, tanto da faculdade como dos alunos, mas eu preferiria que esperasse mais um mês para a gente poder começar. Bom, desse ponto, realmente, porque aqui mesmo em Viçosa, realmente assim, agora que nós estamos vivendo assim o pico, né? Nós estamos vivendo o pico realmente dessa pandemia aqui na cidade. E a gente
assim, está esperançoso que comece a descer agora, né? Diminuir, né? E até que diminua tudo isso, aí eu acho que vai um mês, dependendo, vai um mês de julho, praticamente, até se normalizar. Mas normalizando, ainda tem ainda realmente muitos pontos negativos, né? Exatamente. Aí eu acho que aqui em Tianguá, a minha opinião, assim, pelo que eu converso com os profissionais que trabalham na área da saúde, a gente ainda vai enfrentar um julho muito difícil. E Verdade. aí um julho, ainda um agosto, tentando se recuperar. Se a gente voltar para uma sala de aula agora, eu acho muito arriscado. Até porque na faculdade a gente tem muitos profissionais da área da saúde que trabalham no hospital e vão direto para a faculdade. Então, eu acho que o mais correto é nós, da teologia, não retornarmos agora. Mas depois eu vou conversar com todo mundo e vocês vão decidir. Agosto é a volta da guerra. Aí Agosto. é bom na volta da guerra a gente se preparar para em agosto, aí setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente finaliza tranquilos, né? Mas vamos depender da turma mesmo, porque eu não quero fazer uma coisa que esteja de contramão com o que a turma quer, né? Talvez aí vai estar na mão de vocês. Diga, dona Socorro, você queria falar? Não, eu tenho só uma mensagem do Nelson Mandela. Inclusive, foi postada hoje. Que ele diz assim, que ninguém nasce odiando, nem pela cor, nem pela religião, muito menos pela origem. E para isso, a pessoa teve que aprender a odiar ou a amar. Ai, que frase você tem a escolha de aprender a amar se você foi ensinado, ou a odiar se você também foi ensinado, né? Então, negro, branco, pardo, todos devemos amar da mesma forma, porque Deus é Pai de todos e Ele não faz acepção de nenhum. Então, quem somos nós para fazer, né? Exatamente. Muito bem, belíssima frase para finalizar o nosso dia hoje. E para me finalizar aqui, gente, olha, o trabalho vai ser em 2, tá? O primeiro trabalho, eu vou encaminhar para vocês um artigo do James Cone. Vocês vão ler esse artigo e vocês vão fazer uma resenha crítica. Como é que é essa resenha crítica? Na resenha crítica, você vai começar, eu vou até mandar um cabeçalho para vocês. Você vai começar falando assim, resenha crítica sobre o artigo de James Cone, aí vai colocar, né? O artigo foi escrito no dia tal, na cidade tal. Aí embaixo vai começar. Como é que é essa resenha? Na resenha você vai contar o que o autor falou, né? O autor, ele falou isso, disse aquilo, e aí você vai dizer, não vai botar eu acho, nunca bote eu acho, mas você vai dizer, eu, James, eu recomendo a leitura desse artigo por isso e por isso. Concordo que isso e isso. Ou o contrário, eu não recomendo essa leitura. Porque na minha visão, e segundo o artigo tal que eu li, né, o livro tal que eu li, isso é uma coisa errônea, então eu recomendo que você não leia essa resenha, esse artigo. Então, a resenha é isso. É você colocar... Aplicar o sim, o não e o concordo e o não concordo. Isso, exatamente. É você explicar o que está falando ali no texto e você dizer se você recomenda que outras pessoas leiam aquele artigo, por que você recomenda. Ou não recomenda e o porquê você não recomenda, no finalzinho, tá certo? Eu ainda não mandei, mas segunda-feira, amanhã, eu já encaminho um artigo para todo mundo lá no grupo. O outro trabalho, esse vale 5 pontos, viu? É de dupla? Não, é individual. Esse artigo, ele vale 5 pontos. Você vai ter de 1 a 5, você vai ganhar. A resenha vale 5 pontos? Isso. Você pode ganhar de 1 a 5, vai depender do seu conteúdo lá. Na resenha tem uma regra. Ela não pode ser, porque vocês já estão passando para o quarto semestre. Então, ela tem apenas uma regra.
é que ela não pode ser escrita à mão. Aí vocês vão falar comigo, Gênesis, mas eu não tenho como escrever no computador. Aí você fala comigo que eu vou dar um jeito, mas a gente vai resolver isso no computador, tá bom? Mesmo que sendo outra pessoa que escreva para vocês, ela não vai ser, porque eu não vou ler. Eu vou ler, claro, vou ler, mas vai ser encaminhado para um corpo de professores que vão avaliar. Porque vocês estão fazendo uma disciplina, né? Uma prática. As práticas interdisciplinares, ela é uma disciplina aleatória, diferenciada. Então, vocês vão estar fazendo essa disciplina e vai ter 3 professores avaliando vocês. A professora Keila, o professor Carlos e um professor de teologia. Certo? A gente está vendo ainda quem vai ser. Então, tem que ser digitalizado. Aí, qualquer coisa no socorro, você fale comigo, tá bom? Outro ponto é o trabalho. De passar, né? Isso. Esse trabalho é individual. Agora, o trabalho da teologia negra, em geral, esse que é o tema, teologia negra e Bíblia, é a equipe, vocês 4, tá? Como é que vai ser esse trabalho? Vocês vão fazer o trabalho, ler, vão se reunir, né, pelo grupo de WhatsApp, ou fazer a ligação como eu estou fazendo, e conversarem e decidirem quem vai falar o quê. Aí vocês podem fazer um slide, se quiserem, tá? Para apresentar ou não. Sempre que precisarem da minha ajuda, me fale para mim que eu vou ajudar. E aí vocês vão apresentar o trabalho aqui no Zoom, tá bom? Se vocês quiserem a minha ajuda, eu ajudo. Mas como é que vai ser esse trabalho? Vocês vão fazer como eu estou aqui agora, tá? Vocês estão pelo celular, né? No computador ele aparece a tela de todo mundo. Aí vocês vão fazer a apresentação e vão começar como? Dizendo, olá, não digam boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, porque você não sabe o horário que vai ser visto. Então, olá, nós vamos falar sobre teologia negra e a Bíblia. Eu sou Wagner, eu estudo no curso de teologia do 3º semestre. E aí começa a falar, entendeu? Quando você finalizar o seu, aí já, por exemplo, a Dona Socorro se apresenta, eu sou Socorro, também aluna do curso de teologia, e eu vou falar sobre isso, e começa a falar o tema. Como se vocês estivessem apresentando para uma plateia. Porque se esse trabalho ele fosse presencial, vocês iam estar apresentando no auditório, para toda a faculdade. É como se fosse presencial para uma plateia. Exatamente, só que não vai ser gravado. Quando finalizar a gravação, vocês vão me encaminhar. Quem vai assistir? O professor Carlos, a Keila, eu e o professor de teologia. E ele vai dar os pontos. O ponto 1 vai ser pela postura. Você está apresentando, olhando para a tela do computador, você vai estar lá com o livro ou com o celular. Isso vai valer ponto. Outro critério de avaliação vai ser a forma de falar. Você está falando para uma plateia, então você tem que falar legível, alto, claro, né? Se você ficar falando muito baixo, escondendo o rosto, escondendo que ninguém entende, aí isso não vai ser uma boa avaliação. A outra avaliação é o conteúdo, que é importantíssimo, né? E aí eu peço a vocês, preparem o cenário da casa de vocês de trás, para que seja um cenário bom. Tá aí, pronto, vocês estão no cenário da casa de vocês, ótimo. Agora, evitem que atrás do cenário esteja, por exemplo, pessoas passando para atrapalhar, certo? Tudo isso vai ser avaliado. Aí vocês vão fazer a filmagem, a gravação, vão me encaminhar. E aí eu vou pegar e vou apresentar todos para os professores. Quando a gente vê tudo, a gente vai fazer uma reunião com vocês e os professores vão estar na reunião avaliando vocês. Agora você vai definir o tempo? Não, vocês têm um tempo livre, tá? Pode usar o tempo que vocês quiserem. O importante é que vocês não se percam. Não fiquem enchendo linguiça, né? Tem que falar o conteúdo. Pode ser rápido, pode demorar. O importante é que tenha um conteúdo bom. Outra coisa, quando finalizar,
a gente vai trazer os professores, eles vão falar, né, o que eles acharam do trabalho. Uma coisa importante, esse trabalho vale 5 pontos, que aí você junta a resenha com esse. Se você tirar 5 em todos, você ganha 10. A equipe vai ser avaliada? Vai ser avaliada, mas o professor que vai estar assistindo, ele vai avaliar o seu Vicente. Vai avaliar a Dona Socorro, vai avaliar o Wagner, vai avaliar a Vilma. Entenderam? Se, por exemplo, o Wagner se saiu muito ruim, mas a Dona Socorro e o seu Vicente, a Vilma se saíram bem, o Wagner vai ter uma nota menor do que vocês. Entenderam? Entendendo. Então, assim, é bom, todos vocês têm que estudar, se esforçar e treinem. Pegue o Zoom, faça a filmagem só para vocês. Entra lá e clica no botãozinho de começar uma reunião. E fica falando, treinando, tá bom? Que é para vocês poderem ter um bom desempenho lá. E aí vocês têm até o dia 8 de julho para me encaminhar esse trabalho. Então, vocês têm tempo para estudar. Por quê? Ei, perguntar aqui um negócio. Pergunte. Olha, essa apresentação, a gente não pode fazer a filmagem aqui e mandar para você, não. Tem que ser no Zoom, porque o Zoom tem que comunicar com você, né? Para você mandar. Você precisa o Zoom. O Zoom você mesmo pode fazer a ligação, a chamada. Vocês não precisam fazer, não. Mas onde é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um videozinho ensinando como é que faz e mando no grupo para vocês, todo mundo ver como é que faz. Ah, tá. Viu? Certo. Porque aí vocês agora pode combinar. Vamos combinar para domingo que vem a gente se reunir, só vocês? Vocês podem fazer a reunião pelo Zoom, sem eu estar, entendeu? Porque eu pelo menos não sei entrar no Zoom sem um link, não. Você manda. Não, mas vocês podem começar e mandar o link para o outro. Seu Vicente, o Wagner sabe. Pois é. E aí, de qualquer forma... Vamos combinar. Vamos combinar para que isso aconteça. Pronto. Eu vou fazer o videozinho encaminhar no grupo, aí todo mundo vê como é que faz a... Diga, Wagner. Durante a semana, você vai passar o conteúdo, né? Vou passar. Pronto. Então, eu posso já, de antemão, falar aqui para os colegas aí, que a gente pode ficar nesse mesmo horário, domingo. Pronto, a gente discutir alguma coisa nesse horário. Aí eu envio, eu entro aqui, envio o link para vocês entrem e nós todo mundo participa. Pronto, perfeito. E no dia de gravar, caso vocês queiram que eu grave para vocês, né? Aí vocês gente, passa o slide, grava. Eu entro sem falar, eu não vou aparecer, porque eu não posso aparecer. E vocês ficam você tinha combinado. Pois é. Eu posso fazer porque eu posso auxiliar, só não posso aparecer. Porque, assim, o trabalho, gente, a gente vai juntar todos esses vídeos e nós vamos colocar disponível lá na faculdade, para todo mundo assistir no YouTube da faculdade, né? Aí, por exemplo, o Wagner diz assim pro colega dele lá da igreja, olha, rapaz, eu ouvi falar de teologia negra? Não, pois é um tema interessante. Olha, eu gravei um vídeo, tá lá na faculdade, um trabalho meu lá também aqui. Do mesmo jeito que todos vocês. É bacana, porque uma pessoa que estuda o curso de Direito, talvez nunca ouviu falar também, vai ter interesse em saber, né? Esse tema é um tema curioso. Já vai acabar aqui o nosso tema. Eu vou encaminhar material para vocês. Se vocês tiverem dúvida, fale comigo. É um tema muito abrangente. Eu só dei aqui mais ou menos o que era o contexto, mais ou menos o que era o pensamento, porque é uma coisa que deve ser aprofundada, mas havendo alguma dificuldade, inclusive sobre a resenha, pode falar comigo no meu particular, que eu já converso com vocês, tá bom? Ok. Eu acredito, gente, que eu vou precisar na resenha. Precisou, você pode me falar. Eu vou ajudar com tudo que eu puder. Eu não vou fazer por você, mas eu vou ensinar a fazer a melhor resenha do mundo. Tá ok.
Bom final de semana, boa noite, né? Que já é quase noite para vocês. Fiquem bem, se protejam. E força na batalha, Wagner, viu? Que eu sei que não é fácil, não. Saindo daqui, tá terminando. Tchau, boa noite. Um abraço, boa noite para todos.